Nessa altura estamos em fase inicial da elaboração do expediente, que já foi feito, claramente agora vai dar origem a um processo, então os elementos vão sendo aqui anexados, trazidos para, obviamente não basta a informação, basta também esses factos serem apurados, por essa razão é que há uma investigação, por essa razão é que depois, apresentado ao Ministério Público, os argumentos apresentados darão também origem, de certa forma, a uma medida de coação pessoal a ser aplicada, baseando-se em todos os factos que forem comprovados. No entanto, as informações vão vindo muitas e algumas até em forma de especulação, mas o que é oficial mesmo é que o cidadão está detido, já um expediente elaborado e que está muito bem encaminhado. Nesta altura já foi presente ao Ministério Público. Há informações de que trata-se de um caso confesso? Bem, é o que eu disse, nesta altura, dada a sensibilidade do mesmo caso, alguns detalhes não podem ser passados porque estamos em fase inicial de instrução preparatória, então são elementos que de certa forma vão valer muito para o andamento deste processo. Houve resistência na altura da detenção? Não houve resistência na altura da detenção, foi um cidadão detido pacificamente e mesmo também na esquadra continua a apresentar um comportamento educado de alguém que socialmente conhece as regras, em momento nenhum portou-se mal com os efetivos, nem se tornou arrogante. Até agora ele está calmo, sereno e obedecendo simplesmente as autoridades que vão dando aqui os trâmites desse assunto. Ele foi detido em sua própria casa? Sim, nós recebemos a notificação e claro, movimentamos-nos deixando para a residência. Nesta altura, nós gostaríamos de saber se realmente a menina está grávida e se tem tosse, sim, beber lexívia, como dizem algumas informações. Bem, eu disse, as informações elas vão surgindo, algumas, claro, olhando para a qualidade do sujeito em questão. Naturalmente, não seria de outra maneira se não surgirem especulações de todos os lados. Ainda vai se ouvir muita coisa de especulações, claro, até um determinado período, mas o que é certo é que o indivíduo está detido e os factos estão aí todos narrados a serem avaliados pelo Ministério Público e depois também na tramitação para o juiz de garantia que determinar a sua medida de adequação. Então, há alguns elementos aqui que nós não precisamos adiantar, porque é para não comprometer a própria instituição processual deste caso, conhecemos a qualidade do sujeito. Nesse momento, então? Neste momento, ele já foi presente ao Ministério Público no município de Talatona. Há possibilidades dele vir a ser apresentado publicamente à imprensa, no caso? O faríamos a esta hora, mas nessa hora temos a essa apresentação, ele já está no Ministério Público, mas o que é certo é... Boas, a última pergunta, a possibilidade de ser apresentado publicamente é um ato muito humilhante para qualquer um, seja lá aquele que roubou pneu, que é acusado, aquele que é acusado de roubar pneu, acusado de roubar de coisa, de estupro, alguém que é acusado de, seja lá qual for a acusação, a exposição pública é muito humilhante. Eu não sei os fundamentos que a polícia utiliza para estas apresentações públicas, mas é um tema que eu acho que merece uma discussão ética, legal e não só. E serve para um outro vídeo. Vamos agora aqui olhar para esta matéria. Este é um tema muito sensível, não só porque envolve o nome de uma menor, não só porque o tema é estupro, é também sensível por facto de que nos últimos dias, quando a notícia foi vinculada, havia informação, quer dizer, ligou-se a uma... Também tornou-se um tema político, quando nas redes sociais vinculava informações de que poderá ser um ato de distração política, porque no mesmo momento estava a acontecer o Congresso da UNITA e depois a eleição de Adalberto Costa Júnior. Portanto, tornou-se um tema multidisciplinar, multifacético. E mesmo também ao comentar, precisamos de muito cuidado, porque podemos criar aqui um problema menor, podemos aqui prejudicar a investigação, porque podemos ter aqui uma informação privilegiada e ao dizer poder prejudicar ou não a investigação. É um tema, depois também por ser famoso e não só. Então é um tema muito sensível e que exige de nós muito respeito no tratamento, principalmente porque envolve nome de menor. Ponto. Neste momento o senhor está a ser acusado e está a ser investigado até que se prova o contrário. A verdade é que provando inocente ou culpado, as implicações serão as mesmas.
ok? Mas antes de falar das implicações, quero aqui lembrar o seguinte. Toda vez que eu, você, eles sentirem alguma coisa, uma atração, é? Sem querer aqui dizer se de facto o senhor é culpado ou inocente. Estou aqui a abrir um parênteses. Okay? E aliás, quem vai dizer que é culpado ou inocente, pronto, eu, o juiz, não sou eu. Mas toda vez que eu, você, nós sentirmos alguma atração por uma menor, ou por um familiar nosso, ou por um filho nosso, ou uma filha nossa, toda vez que sentirmos uma atração, porque os sentimentos são involuntários, okay? Ninguém escolhe sentir isso, sentir aquilo. Os sentimentos são involuntários, são fruto. Alguns sentimentos são fruto de nossos pensamentos e alguns sentimentos são esporádicos, são involuntários. Toda vez que eu sentir um sentimento estranho, uma atração, por exemplo, pela minha filha, pelo meu filho, pela minha enteada, pelo meu sobrinho, pela minha prima, por uma menor, eu preciso imediatamente, neste momento, me questionar. Se eu creio em Deus, preciso orar. Se eu tenho algumas condições, contactar um psicólogo ou então uma pessoa de extrema confiança e confessar isso. Epa, eu estou a sentir isso por fulano ou pela fulana. O que é que se passa comigo? Muitos de nós estamos doentes e não sabemos. Porque, apesar, se nós olharmos para a árvore genealógica da humanidade, e para aqueles que acreditam na teoria evolucionista de que o homem surgiu de uma água, do animal, de uma explosão, vamos concordar que lá no passado, entre nós, nos juntamos, os irmãos se juntaram. Já quem acredita, aliás, mesmo também na teoria criacionista de que Deus criou o mundo e tudo mais, chega uma altura em que percebemos que, para ser entre nós, tivemos que desenvolver para sermos hoje o que somos. Mas hoje, toda vez que eu sentir alguma coisa para com o próximo, o meu próximo, eu devo me preocupar. Mas muito mesmo, antes que eu perca o controle. Pouquíssimas pessoas têm controle da sua vontade sexual. Pouquíssimas. E a força sexual é tão intensa que levou muita gente a cometerem excessos. Abuso no trabalho, se meter com qualquer do empregado, meter com a secretária, forçar aquele tal, forçar... Muita gente envolveu-se, porque não consigo controlar esse apetite. Tão logo eu sinto alguma coisa, eu devo reunir comigo mesmo, devo questionar-me, eu devo orar se eu creio em Deus, devo contactar uma pessoa muito próxima a mim, contactar a minha mulher. Aliás, tipo, se tu sentes alguma coisa pela tua filha, pela tua mulher, vai criar um outro escândalo. Se calhar, todos nós devíamos ter um confidente, mas muito sério mesmo, o pastor, ou o padre, ou um psicólogo de preferência. Porque não pode ser normal. Não pode ser normal eu sentir alguma coisa pelos meus próximos. É um indício de doença e que os psicólogos comentem melhor esse tema. Implicações são várias, já voltando na realidade do tema. Primeiro porque, vamos a falar de uma menor que, se provar que houve realmente este caso de abuso, a menor vai viver por resto da sua vida com imensos traumas, acabando inclusive por odiar aquele que mais devia amar. Por isso é que, se o meu papel é proteger os meus descendentes, se eu sentir alguma coisa incomum, estranha à sociedade também a mim, eu devo me preocupar em procurar já alguém para me tratar disso. Eu tenho que procurar tratamento. É como sentir dor de cabeça. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, calma aí, não pode ser normal. Sinto dor de cabeça hoje, paracetamol. Amanhã, paracetamol. Depois da manhã, paracetamol. Não, calma aí, não vou me automedicar. Até quando? Preciso procurar logo um médico, porque não pode ser normal. Ponto. Depois, por ser famoso e o caso vir à tona, a polícia está a acompanhar, a mulher teve a coragem de denunciar. Todos aqueles que têm indícios ou esses comportamentos lá nos ocultos podem mudar. Tem um ponto positivo. Quando um famoso é acusado de, existem muitos anônimos nas gavetas a cometerem os mesmos, no mesmo diapasão, a cometerem as mesmas atrocidades, esses param. Calma aí, se o fulano foi denunciado, está a público, calma aí. Ninguém vai escapar. Aliás, essas coisas nunca passam impunes. Nunca. Okay? Esperemos que o homem seja inocente, que seja um falso alarme, mas acontecendo, isso nunca, mas nunca mesmo é impune. Pode demorar 20 anos, 30 anos,
12 anos, isso nunca é impune. Porque se acontece na infância, a mulher, quando ganha maturidade, ela amanhã fala, passados 20 anos, passados 18 anos. Se acontecer na juventude, ela depois fala. Na adolescência, ela depois fala. Se acontecer com a tua própria esposa, também as esposas que sofrem de abusos, minha esposa mesmo também sofre de abusos, chegará uma altura em que ela poderá gritar. Isso nunca fica impune. Parece que a justiça de Deus nos dá tempo para repensarmos os nossos próprios comportamentos. Só que você fica um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, um ano. Mas, claro, tem implicações incontornáveis ao grupo. Okay? O grupo dos tunesas. Okay? O grupo dos tunesas jamais será o mesmo, provando-se inocente ou culpado, o grupo jamais será o mesmo. Agora, o humorista pode usar esse tema para shows e fazer rir as pessoas por isso. Só que ninguém ri um tema desses que envolve uma criança. Ninguém ri. Porque mesmo que se prove o contrário, vai haver alguns negacionistas. Vão dizer, não, calma aí, é criança, ela não mentiu. Ainda existem crianças que não mentem. E ainda que existem adultos que creem que crianças não mentem. Portanto, o grupo jamais será o mesmo. E nem sequer vejo sorriso em usar esse tema como comédia, caso se prove inocente. Por isso é que o grupo está, de hoje em diante, quase que pintado para o fracasso nos próximos tempos. Okay? Consequência direta para o grupo. Consequência direta para a esposa, que, claro, ela sai ilesa do ponto de vista espiritual, sentimental, mas tem o apoio da sociedade, a esposa tem. O grupo não tem apoio da sociedade, infelizmente. O acusado não tem apoio da sociedade, portanto, é um sofrimento isolado. Nem os teus familiares te conseguem apoiar sentimentalmente e psicologicamente. O que vai te restar é você procurar amanhã um psicólogo ou então procurar os serviços do tribunal ou da polícia poderem dar aqui o apoio psicológico caso exista. Depois também claramente tem implicações sociais no país, como eu falei no princípio, tem um lado positivo em que se existem alguns que estão nas gavetas a cometer essas atrocidades para com os seus, alguns mudam de imediato, porque é uma vergonha pública eu ser acusado de uma coisa dessas para com o meu próprio. O ato em si já é uma vergonha, para com o meu é outra vergonha. Não tenho cara para poder ir para a rua. Okay? Por isso é que quando se levantou o tema da distração política, tanto que nós, por acaso, falamos isso na reunião de sermos comunidade, alguém levantou como curiosidade, Joaquim, será que isso é distração? Eu disse que a pessoa tem que ter muita coragem para aceitar defender um partido, um governo, prejudicando a sua imagem, o nome da sua filha, da sua mulher, do seu grupo, a sua reputação dos últimos 30, 40 anos, ou ele deve ter 20 anos de carreira, ou 25 anos de carreira. Isso tem muita coragem. Eu não acreditava que aquilo era, ou que é, um caso de distração política. Aconteceu no mesmo momento vários outros episódios, por exemplo, do Matias Damasio, que também, claro, coincidiu com o seu próprio show em Portugal. O Matias Damasio poderá ter levantado aquele tema para promover o show em Portugal. Acho que foi dia 29. Então, os músicos têm, hoje em dia, o hábito de criar um tema polêmico quando está na véspera de um show, de um lançamento e não só. Depois também houve outro caso, mas este aqui em particular eu não conseguia conectar como sendo uma distração pública. Eu queria esperar mais um pouco, ter mais ouvir da polícia, ouvir de outros jornais que têm fontes diretas, para de facto poder melhor comentar. Porque não tem dinheiro que pague a honra dos teus filhos, a honra da tua mulher, a honra, a tua própria honra. A menos que te coloquem entre a espada e a parede, ou mate os teus, ou você assume este bagulho para distrair alguma coisa. Nessas condições, se calhar sim. Entre assumir esse bagulho e matar os meus filhos ou os meus, eu assumo esse barulho pela vida dos meus. Okay? Razão pela qual esperemos o andamento desse processo. É um tema que deve exigir de nós muita solidariedade aos envolvidos, okay? A mulher, a filha, ao acusado, porque também poderá ser um problema de saúde, porque uma pessoa sã não se mete com uma criança, não se mete com a sua filha. Okay? Claro, não estou aqui a retirar a culpa caso seja acusado, mas uma pessoa sã não se mete nessas condições aqui.
deverá também ser um caso de saúde. Razão pela qual eu disse no princípio deste vídeo de que se eu amanhã sentir alguma coisa para com os meus, eu devo procurar um médico, procurar um psicólogo, porque isso não pode ser normal. Faz o like neste vídeo, subscreva, estamos juntos e até já.